Reservas de grupos via OTAs. Alegria, alegria, o Depois das 6 está começando agora. Gabriela Otto, que ridículo essa alegria, alegria. Olha, eu queria dizer que eu estou muito alegre de estar aqui compartilhando com você mais uma Que vez. deu um bom dia, boa tarde, boa noite. A gente, né, tantos anos ficamos com bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou sentindo falta. Agora é alegria, alegria, porque é sexta-feira e já estamos no nosso horário de happy hour, né? E a gente vai falar sobre reservas de grupos via OTA. É um tema que é polêmico, que eu acho que a gente vale a pena levantar, é um assunto que vai cada vez mais trazer discussões para os hoteleiros. Não sei se você se lembra dos estudos que a gente fazia na época do FOB, não sei se o FOB relançou isso, mas grupos, ele representa algo em torno de 15% a 20%, dependendo do tipo de hotel, representa algo em torno de 20% na geração de receita de um hotel. Então é algo muito importante. Quando a gente leva o tema das reservas através da OTA, você embaralha um pouco esse mix e compromete um pouco a margem dos hotéis. E aí a primeira pergunta que eu te faço é, Gabi, você é contra ou a favor reservar grupos pelas OTAs? Ele já vai direto ao ponto, assim, né? Olha, primeiro que se a gente for dependendo do hotel, chega até mais do que isso, né? Tem hotéis com até 50% de grupos e eventos aí. Sim. Mas antes de responder isso, que eu acho que é o que o pessoal quer saber, se isso a gente concorda ou não, se é válido ou não, vamos falar um pouquinho sobre esse segmento, porque é realmente, como você falou, assim, é inacreditável. Se a gente vê aqui no Brasil, a gente sabe que tem aí uma reportagem recente da Gol, né, estava sendo falado que o segmento corporativo na companhia aérea ainda estava, até o final, aí, dezembro de 2022, ainda estava em torno de 20% abaixo de 2019, ou seja, não tinha recuperado. E se você fala com os hotéis, todos são unânimes em dizer que realmente esse segmento retornou, foi importantíssimo na recuperação aí desses 2 últimos anos, mas não voltou totalmente, o corporativo inteiro não voltou totalmente, né? Então, qual é a ideia mundial aí? É que a gente tenha em 2023 que esse gap aí já acabe, ou seja, que as coisas retomem a um aumento aí anual que recupere essa demanda completamente em níveis pré-pandemia, né? Mundialmente, o que é conversado e o que a gente levantou aqui de números é em torno de que já estamos em 90%, ou seja, o gap aí em torno de 10%. No mundo todo, né? Apesar de todo o aumento das passagens aéreas, das dificuldades que ainda existem de se viajar, de se voar, né? É impressionante, realmente o ano de 2023 vai ser um ano muito intenso nesse segmento, né? E aí, em relação já ao tema que a gente vai levantar, já que a gente conversou aqui das companhias aéreas, nas companhias aéreas não é permitido reserva de grupos por meio de OTAs, ponto, não tem discussão. Então, e aí a gente já vai ter, daqui a pouco a gente vai falar aqui algumas dos insights aí que os executivos hoteleiros têm discutido nos últimos tempos, isso é um tema bem recente, que é como proteger o negócio, um negócio lucrativo, quer dizer, um segmento tão lucrativo como esse, de forma a, vale a pena? A pergunta é, vale a pena deixar na mão de terceiros ou não? As companhias aéreas entendem que não, de jeito nenhum, esse segmento é 100% tratado diretamente conosco. E aí, vamos entrar na hotelaria, né? Como é que acontece isso? Geralmente a questão é que é meio enganar o sistema, né? Porque a gente está falando aí de várias reservinhas para o mesmo período que entram pelas OTAs, chegam no hotel pelo mesmo cliente. Então, o mesmo cliente que faz 10, 20 apartamentos ali, 15 apartamentos, e chega no hotel com um monte de reservinha igual. Dá para saber, né? O hoteleiro consegue
perceber aí. E ele está sendo chamado isso de enganar o sistema da própria OTA. Sinceramente, eu não acho que as OTAs estão preocupadas com isso. Você acha que a OTA está preocupada com isso, Paulo? Pelo lado da OTA, você acha que ela está muito preocupada se é a mesma pessoa que está reservando 10, 15, 20 apartamentos? Não, é claro que não. E eu acho que a questão que eu vou começar lançando é dizer o seguinte: existe demanda, ok? Esses são os números que você mostrou. Existe, por um lado, existe uma demanda. Na outra ponta, existem as plataformas das OTAs que têm, sem dúvida nenhuma, a percepção, o mercado geral tem a certeza absoluta, nem a percepção, mas tem a certeza de que a experiência de reservas ela é muito mais rica. E os preços são iguais ou menor do que encontrados ou em outros lugares. Então, na medida em que existe demanda e que existe também um mercado propenso a comprar, essa demanda propensa a comprar nessa plataforma, eu acho que a gente não tem que tapar o sol com a peneira. Se nós não somos capazes de ter um user experience semelhante à da OTA para atrair o interesse por essas reservas de qualquer segmento que seja para dentro do nosso ecossistema, então que a gente se junte a eles e não que a gente fique criando esses mecanismos para enganar o sistema, entendeu? Sendo pragmático, os revenue management que não me escutem, mas eu já falei. Olha, eu não acho que tenha preço, em relação a preço, talvez não sei se é o caso, mas com certeza o lance de você escapar, né, de sair todas as políticas de grupo que os hotéis têm, que aí requer pagamento antecipado, né, depósito antecipado, tem todas as restrições específicas, né, a política um pouco mais rígida em termos de cancelamento, que o hotel tem que ter um gap aí para um tempo para conseguir revender aquele espaço, aquele período e tal. Pagamento por cartão ou pagamento faturado, né? Então eu acho que o que engloba a tarifa, quer dizer, as condições daquele preço, talvez é o que está fazendo com que o pessoal dê essa enganada no sistema, mais talvez até do que o preço, mas eu concordo que realmente se está acontecendo é porque tem demanda e as pessoas estão vendo valor em comprar por lá. Exato. Mas vamos lá, deixa eu colocar aqui então, de tudo da nossa pesquisa aí, vamos primeiro para os executivos lá fora, principalmente americanos, que estão debatendo sobre esse assunto. Quer dizer, eu vou te falar primeiro as pessoas que são a favor e acham que isso é um bom movimento para o mercado e para os hotéis, e depois os que são contra, e aí a gente vai conversar aqui. Então vamos lá, os que são a favor. Falam que isso é ótimo, que as OTAs estejam fazendo isso, porque esse lance de enganar o sistema, na verdade, não tem diferença nenhuma. Se por acaso tem 10 apartamentos ali, ou 10 no hotel, ou 6 ali, 10 no hotel, o dinheiro está entrando para o hotel de qualquer forma. Então, se a OTA consegue gerar mais demanda, vamos aproveitar essa demanda, como você falou, vamos surfar junto nessa onda, né? E a única coisa que também falam se por acaso você está se isso está te incomodando, trabalha na tua precificação, quer dizer, oferece benefícios melhores para compra diretamente no hotel, ou de repente na compra do teu site, o que muitos hotéis não permitem, as ferramentas. Eles não têm as ferramentas adequadas para conseguir atender online grupos, né? Geralmente grupos fica sendo offline. Então, assim, resolva-se. Se o hotel, se você, por acaso, está incomodado com isso, comunique corretamente o mercado de que você tem condições melhores para quem faz direto com o hotel, e também adeque o teu sistema online. O que você acha disso? Esses são argumentos dos executivos que são pró-OTAs venderem no online, né, ou venderem nos grupos. O que você acha? Não, eu concordo. Acho que é tudo uma questão de causa e efeito, né? Porque na medida em que essa discussão vai chegar no mercado, vão haver novas inovações, novas tecnologias que vão permitir essa integração entre o inventário destinado para grupos e as ferramentas
diretas, o site, o Booking Engine do hotel, inclusive tem até uma ferramenta que eu até andei pesquisando, chamado Group Sync Engine, que é justamente uma API que se conecta com os PMS, tá certo que são os PMS maiores hoje, Oracle, etc., mas sim, que se conecta junto com o Group Sync Engine, com o inventário de grupos. E aí eu vou só abrir um parênteses para não fugir muito dessa história, mas eu acho que o mercado está em transformação, a gente já falou sobre isso, em termos de segmentação e de perfil da demanda, que a gente não pode mais pensar a distribuição direta da maneira como a gente pensava antes da pandemia, ou 2 anos atrás, de que, olha, tudo vai para um cliente individual a lazer. Porque, sabe, o average length of stay, como é que você chama isso em português, Gabi? O tempo de permanência? Até a permanência média, a demanda por uma permanência média maior do que o clássico está aumentando cada vez mais, e os booking engines não são capazes de fazer reservas para 2, 3, 4, 5 longas permanências. Então tem coisas, né, os grupos, como a gente está falando, então tem necessidades de melhoria nas ferramentas de tecnologia de distribuição direta hoje, que vão ter que ser dirigidas e demandadas isso para os fornecedores, porque o mundo está mudando, e essa questão é emblemática dos grupos, né? Então, passa a bola para ti. Bom, eu quero, antes de dar minha opinião aqui, eu quero passar agora para o outro lado, para as pessoas e para os argumentos que acham que não tem que deixar abrir grupos em OTAs. Muito bem. Primeiro de tudo é o fato de que isso só é válido se gerar receita incremental, ou seja, receita extra, e não deslocada. Ou seja, se você simplesmente está deslocando, as pessoas estão deixando de comprar com você para comprar na OTA, isso é um problema. Por que não? Agora, se é uma receita, é um problema no sentido do custo de cada reserva, é nesse sentido, tá? E o fato dos dados e de informação do cliente, você não tem acesso a tudo como você teria numa compra direta. Por outro lado, a compra deslocada, então, é essa, e a compra incremental é o extra, ou seja, é aquele cliente que não necessariamente escolheria você ou sabe que você existe e está vindo para uma OTA realmente porque, de repente, achou você lá, ou que, enfim. Então, começa tudo na argumentação contra isso, é que só seria válido se, por acaso, a gente soubesse com certeza que é uma receita incremental e não uma deslocada. O problema é que o RM, a disciplina de RM, não evoluiu a tal ponto de permitir encontrar essas maneiras confiáveis para calcular isso. As próprias OTAs, isso também dita por pessoal aí que a gente pesquisou, as próprias OTAs não são muito transparentes e de maneiras como elas relatam a contribuição dos seus canais. Elas colocam sempre como se fosse só receita incremental, né? E aí, também dito por eles, isso é enganar os hotéis, porque não é só receita incremental. Tem muito ali de receita deslocada. Então, aí, estou agora finalizando aqui por que o pessoal que defende que isso não é legal, pelo menos não nesse momento, é justamente enquanto não houver um método confiável de monitorar a produção dos canais, né, desses canais, de maneira que a gente tenha o deslocamento mínimo e o lucro máximo, até que a maioria dessas operadoras hoteleiras, né, das redes hoteleiras, tenham um RMS automatizado, né, que desenvolvam esses algoritmos inteligentes aí que permitam que a gente gerencie esses canais de uma forma mais objetiva, não vale a pena vender grupos por OTAs. É muito cedo. Tecnologicamente, em termos de análise de dados, é muito cedo. Então, essa é a argumentação do pessoal que acha que não deve se vender grupos em OTAs. Preciso te dizer que eles têm um ponto interessante, que eu tendo a dar uma concordada aqui também. Porque... Diga, conclui, desculpa, conclui. Porque eu concordo plenamente na relação da falta de capacidade hoje em dia dos hotéis entenderem o que é receita incremental e receita deslocada,
Mas, ao mesmo tempo, eu concordo com você que isso é uma evolução natural do mercado, de experiência do cliente, inclusive, né? E que, como sempre, desde que nasceram, as OTAs têm tirado os hotéis da zona de conforto, né? Mais uma coisa que vai tirar os hotéis da zona de conforto. Estou louca para ver os próximos capítulos aí dessa história. Não, eu acho sensacional esse teu último argumento, tirar os hotéis da zona de conforto. Vamos botar aqui na tela, tirar os hotéis da zona de conforto, mais uma vez. Sempre, as OTAs nasceram já tirando os hotéis e vão continuar fazendo isso. Por esse lado, eu acho incrível, de verdade. Eu acho que o teu argumento é válido do ponto de vista macro, quando a gente enxerga a floresta. Eu acho que sim, não existe hoje tecnologia que permita que você consiga ter essa informação, e as próprias OTAs eles vivem dizendo que mandam relatórios, que conseguem trazer relatórios, etc., mas os relatórios são só aqueles que beneficiam eles, né, o negócio deles, sempre, né, e essa questão... São muito bonitos, muito bem feitos. Da segmentação que permite uma tomada de decisão ampla para o hotel, isso não existe. Mas o que eu quero colocar aqui é que você imagina aquele hotel que faz 70% da nossa oferta no Brasil, aquele hotel independente, no qual você conhece como a palma da sua mão, muito melhor do que eu, por esse Brasil afora. Aquele pequeno hotel que não tem esse know-how e essa plataforma tão sofisticada de revenue management ao seu dispor, ele no final, Gabi, vai ter que permitir que os grupos sejam vendidos por ali mesmo, ponto final. Enquanto tiver demanda, ele não quer perder isso, né? Eu acho que o que talvez eu possa emendar no meu comentário como uma dica é dizer o seguinte: hoje, e aí me corrija de novo, porque você que tem a mão no mercado, eu só estou enxergando a floresta, mas na minha experiência é péssimo o atendimento quando você tenta comprar um grupo dentro do hotel, é péssimo o follow-up, são pessoas despreparadas. Eu estou falando não das grandes redes, dos grandes hotéis de convenção, etc e tal, mas quando você sai do nosso eixo, a gente tentar vender, desenvolver um produto de grupo enquanto cliente para um determinado hotel é muito difícil em todos os aspectos. Então, da mesma maneira que você tem que abrir para que essa demanda possa comprar pelo canal que está oferecendo mais atratividade para ela, uma experiência melhor, melhore os seus processos de venda, treine os seus funcionários, coloque pessoas caras lá para vender, porque são tickets altos, né? E aí a gente vai ver, porque no final o group manager, né, o gestor, o comprador desses grupos, ele está ligando para o hotel, sim, ele não está comprando apenas direto na OTA, ele provavelmente também está fazendo o que nós fazemos como consumidores, é o seguinte: e se eu ver o hotel, e se eu for no site do hotel, e se eu ligar para lá, será que eu não consigo alguma coisa, um atendimento mais direto? Então fica aí o meu comentário complementar, né? Não, e tá perfeito. Você falou uma coisinha que chama-se follow-up. Tem gente que não sabe o que é isso, né? Você sabe que até hoje tem gente que não tá dentro da rotina deles fazer follow-up, não. Né? Ou então, quando chega uma proposta, né? Tu lembra que há um tempo atrás era, não, respondemos em 48 horas, respondemos em 24 horas. Não tem mais essa, meu amigo. Você tem que responder no mesmo dia as propostas, né? É isso aí. A gente responde o WhatsApp no mesmo minuto, por que a gente demora 24 horas para responder uma proposta? Exatamente, exatamente. Então, as coisas mudaram e a velocidade que as coisas estão em tudo, né? Isso reflete também nos negócios e no nosso dia a dia, nossas rotinas, processos, etc. Então, de novo, as OTAs estão, como eu tinha falado antes, tirando os hotéis da zona de conforto. Gabriela, responde a minha pergunta, que você ficou 17 minutos sem responder a minha pergunta. Você é contra ou a favor da venda de grupos pelas OTAs? Por enquanto, mundo ideal, eu sou contra. Ok. Mas é utópico da minha parte, tá? Porque eu sei que isso vai acontecer e eu concordo plenamente com você que pelo menos a maioria das redes menores e tudo mais não tem muito o que fazer. Gabi, não precisa justificar. E a coisa vai acontecer. Você já falou que é a favor, Gabi, não tem jeito. Agora já está registrado, entendeu? Eu falei que eu não sou a favor. Não, você falou que não é a favor, exatamente. Eu sou a favor. Isso, eu não sou a favor. Isso, você não é a favor e eu não. Exatamente. Gabi, vamos lá. Então tá. O que a gente faz agora? Dicas. Agora a gente dá dicas. Então. Posso começar com a minha dica? Vai. Eu quero dizer uma coisa. A minha casa, você sabe que eu sou, além desses assuntos que a gente fala aqui também,
mais voltados para distribuição, vendas, RM, etc., eu tenho um outro lado que eu trabalho com o segmento de luxo, não só no turismo, na hotelaria, mas fora também e tal. A minha casa, a decoração da minha casa é só de livros e aqueles books de capa dura maravilhosos de viagens de luxo. Só. Eu só tenho livro de viagem decorando a minha casa. E tem 2 aqui que eu recebi não faz muito tempo, que primeiro, que são revistas, né, que é da Prime Tour, que é a Luxury Travel, que é a primeira edição. A Prime Tour tem um portfólio de materiais, assim, impressos maravilhosos. A revista é incrível, as paisagens, o bom gosto nas fotos, as reportagens são muito, muito legais. Indico demais. Tem vários destinos aqui. A tendência, essas aqui são os trends, os novos hotéis ao redor do mundo, e green, as viagens que fazem o bem. Então essa é a primeira que eu queria indicar, e a segunda, que eu já tenho a coleção aqui, desde a primeira, da Unquiet, que o nosso amigo Eric Sadal está envolvido aqui em toda a edição, que é maravilhosa. Essa aqui que eu tô é a 8ª edição, Colômbia, Indonésia, Japão e Socotra. E também maravilhosa. Aqui é mais reportagens do que propriamente falando de um ou outro hotel. Então tem vários jornalistas que escrevem as suas vivências de viagem, tem dicas, tem livros. É sensacional, assim. Tem coisas que, tá vendo? Festival afetivo, a forma como eles escrevem, a humanização do texto. Não preciso nem dizer que fotos incríveis, né, maravilhosas. É incrível. É muito, muito bem feito. Sabe, assim, um bom gosto, uma curadoria de conteúdo que você nota, que salta aos olhos, assim. Então, vale muito a pena, Unquiet. Eu tô fazendo a minha coleção aqui. Maravilhosa. Legal. Então, essas 2 aqui, revistas que eu queria deixar. Maravilha. Porque os outros são muito pesados, são muito grandões, aí não vai dar para mostrar aqui, mas enfim, aos pouquinhos eu posso ir mostrando. E eu sou fã da Marina Gouveia, ela foi nossa colega lá da Cor, né, uma querida, e montou essa empresa que é uma referência hoje, que é a Prime. Então, é muito legal ver hoje você dando essa dica. Não, e os materiais deles são realmente incríveis, eles têm um cuidado também com a curadoria muito legal. O Maurício, a Daniele, são as pessoas por trás aí de marketing, parcerias, eles são maravilhosos. Legal. Parabéns, pessoal, parabéns. Muito bom. E você? Bom, eu vou fugir um pouco do universo do luxo. A minha dica vai para a exposição no Sesc de São Paulo, que comemora os 100 anos do nascimento de Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, eu sou fã de carteirinha do Darcy Ribeiro, não sei se você já leu alguma obra dele, mas a minha formação intelectual foi em torno de Darcy, tive o privilégio de conhecer, de apertar a mão dele lá no Rio de Janeiro, quando ele era secretário de Educação. E ele está fazendo, é um dos maiores intérpretes da identidade, da cultura brasileira, e eles estão fazendo uma exposição dos 100 anos de Darcy Ribeiro, lá no Sesc de São Paulo, que vai até o mês de junho. Então, eu recomendo essa exposição, tá muito bem organizada, com obras, citações, com fotografias. Ele foi um dos mentores intelectuais dos CIEPs, que foi um dos programas mais revolucionários da educação brasileira. E uma curiosidade, na época da posse do Congresso, do Senado, quando houve aquela distribuição de benesses lá para o Lira ganhar lá a eleição, um dos gabinetes mais disputados, porque na hora que tem a posse dos deputados e dos senadores, tem essa coisa da distribuição dos gabinetes, etc. Então você tem toda uma lógica, os gabinetes próximos do plenário, os gabinetes longe, e os gabinetes que pertenceram aos grandes homens brasileiros. E um dos gabinetes que é o mais disputado de todos é justamente o gabinete que pertenceu ao Darcy Ribeiro, porque ele foi senador também, né? Então, enfim, fica aí essa historinha, essa anedota e a minha dica para a gente visitar a exposição do Darcy Ribeiro, dos 100 anos. Sesc São Paulo. Muito bem. Dicas dadas?
Bom, já nos posicionamos sobre as OTAs e eu acho que temos um episódio aqui. Um episódio e sextamos. Agora vamos aos nossos drinks, né, Gabi? Qual a sua dica de drink para agora, para daqui a pouco, então? Cara, eu sou uma pessoa que eu tenho praticamente 85 anos, porque eu tomo Baileys on the rocks. Eu sou uma pessoa que tomo Baileys, gente. Não é Vamos botar uma plaquinha aqui. Gabriela Otto bebe Baileys on the rocks. Deliciosa Baileys. Essa informação. Foi uma revelação, Gabriela Otto. Foi uma revelação o teu Baileys on the rocks. Foi. Essa sou eu. E você? O que você gosta? Aposto que você vai falar assim, um destilado, uma Callahan. Não, pode até ser, mas hoje vai ser, acho que eu vou de gin tônica, porque hoje tá calor. Gin tônica eu gosto muito de colocar no gin tônica, é um chá de frutas vermelhas que se dissolve junto com limão e ele fica assim com muita personalidade. Então acho que eu vou disso hoje. Muito bem. Ouvindo jazz, óbvio. Lógico, Gabriela Otto, lógico. Um beijo para você. Tchau, tchau.